Muito bem, qual é a carta de Paulo que nós estamos lendo nos domingos pela manhã? Hein? Qual é? Ninguém lembra? Eu já estou desde o começo de junho falando sobre isso. Qual é a carta de Paulo que nós estamos lendo nos domingos pela manhã? Colossenses. Então abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Depois de uma saudação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Colossos, para a qual ele estava escrevendo por causa de um grave problema que estava acontecendo ali, de falsos ensinos, de um falso evangelho, coisas que não tinham nada a ver com o evangelho, que estavam sendo ensinadas àquela igreja, devido a um sincretismo religioso que se estabeleceu na igreja de Colossos, que era uma mistura de legalismo judaico, mais um movimento da corrente pregnóstica, que era uma das primeiras heresias contra as doutrinas cristãs, mais influência de religiões orientais. Como Colossos era uma cidade que ficava ali entre Oriente e Ocidente, era caminho de passagem dessas caravanas todas de mercadores, de pensadores, de turistas, de imigrantes. Então a igreja de Colossos foi recebendo essas influências e isso foi conspurcando a verdadeira mensagem do evangelho. Logo surgem então os falsos mestres. Epáfras vai visitar o apóstolo Paulo, que está na prisão em Roma. Quando ele chega, ele relata para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo na igreja de Colossos, que foi uma igreja que Paulo não fundou, nem Colossos, nem Laodiceia, nem Herápolis, que eram as 3 igrejas vizinhas que ficavam ali no vale do rio Lico, à margem do rio Lico. E mesmo Paulo, sem conhecer a igreja de Colossos, ele escreve uma carta aos Colossenses, muito preocupado com o que está acontecendo ali naquela igreja. Manda que Tíquico, que estava com eles também, envie a carta. Epáfras foi visitar Paulo, mas espontaneamente se ofereceu para ficar com Paulo ali na prisão. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, que também foi levada por Tíquico, Filemão também morava lá em Colossos, foi escrita junto com a carta aos Colossenses. Em Filemão, Paulo diz: eu tenho aqui comigo na prisão Epáfras. Então, a partir dessas informações que Paulo recebe de Colossos, é que surge a carta aos Colossenses. Depois de uma saudação à igreja de Colossos, lembrando que eles eram santos e fiéis, estavam em Colossos, mas também estavam em Cristo, como nós já vimos. Aí vem uma parte toda de graças e súplicas que Paulo faz pela igreja. Essa segunda parte da carta de Colossenses, no capítulo 1, ela se estende do versículo 3 até o versículo 12. Nós falamos até o versículo 8 no domingo passado, que foram os motivos pelos quais Paulo estava agradecendo a Deus, porque Colossos era uma igreja que tinha sentimento de corpo. E nós falamos justamente sobre isso aqui no domingo passado. O que é que faz uma igreja ter sentimento de corpo? Colossos era uma comunidade que tinha fé, que tinha esperança, que tinha amor, que serviam juntos, onde o evangelho ia frutificando por dentro, amadurecendo as pessoas por dentro e aumentando num crescimento quantitativo além do qualitativo. Tudo isso Paulo vai elencando como motivos para agradecer a Deus pela vida de Colossos. Mas havia uma outra coisa ainda que Paulo falava e que eu deixei para tratar disso hoje só, porque é um assunto que rende um pouco mais, que é uma súplica que Paulo faz a Deus para que a igreja de Colossos tivesse discernimento espiritual. Esse pedido de Paulo para que a igreja de Colossos tivesse discernimento espiritual, ele se estende do verso 9 até o verso 12. Então é a segunda parte desse trecho que vai de 3 a 12. É quando então o apóstolo Paulo relata à igreja de Colossos os benefícios, os pontos positivos e a necessidade de uma igreja ter discernimento espiritual. E é justamente
sobre este assunto que eu quero falar com vocês hoje pela manhã. Porque é que uma igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando de nós, porque é que nós, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, precisamos de discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? Como é que nós o adquirimos? E para que é que ele serve? E de que maneira o discernimento espiritual ajuda os crentes e uma igreja em Cristo a se fortalecerem na fé? Depois, a partir do versículo 13 até o versículo 24, o apóstolo Paulo vai entrar num assunto que é sumamente caro para todos nós. Como na igreja de Colossos, aquelas heresias sobre o evangelho estavam diminuindo a importância de Jesus, que hoje é um assunto muito sério, porque para mim isso tudo está acontecendo hoje. Nós hoje nas igrejas temos sincretismo religioso, nós hoje nas igrejas temos falsos mestres ensinando coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Mas o que é mais preocupante, e que preocupava Paulo, e que acontece nas igrejas evangélicas hoje de uma grande parte, nem é de uma minoria, de uma grande parte, é que a imagem de Jesus está sendo diminuída nas igrejas. E aí o apóstolo Paulo dedica um trecho inteiro a explicar para os colossenses quem era Jesus. E nós vamos entrar nesse terreno sagrado no próximo domingo pela manhã, quando nós vamos mergulhar na cristologia mais profunda que nós temos no Novo Testamento, que é justamente esse trecho do apóstolo Paulo falando sobre Jesus, o que é Jesus, o que significa Jesus. Cada vez, e vejam que eu estou há mais ou menos 40 dias trabalhando só com esse trecho sobre a cristologia de Paulo, alguns versículos, mas que me deram um trabalho enorme na exegese, na interpretação direta do grego, no sentido que isso tem na palavra de Deus. E eu tenho chegado a uma conclusão, que é o seguinte: o dia em que evangélicos começarem a entender direitinho o que é Jesus Cristo e o que é que ele requer de nós, uma grande parte debanda sem olhar para trás. Eu não tenho dúvida disso. Quando começarmos a compreender o que é realmente Jesus e o que ele exige de nós, uma grande parte dessa turma toda que está em igrejas vai debandar, sem olhar para trás, certa de que nunca creu de verdade e certa de que nunca conheceu Jesus de verdade. Mas sobre isso nós vamos começar a falar na próxima semana, quando vamos dedicar aqui alguns domingos a essa cristologia de Paulo, sobre o que realmente o Senhor Jesus Cristo é. Mas agora Paulo está preparando o terreno, e está falando justamente da necessidade da igreja de Colossos ter discernimento espiritual, para começar a discernir o que é certo e o que é errado, discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, discernir o que é da palavra e o que não é da palavra, discernir quem é falso profeta de quem é verdadeiro profeta. Se a igreja não tiver esse discernimento espiritual, ela é enganada, ela é manipulada, ela é levada de roldão pelos manipuladores de fé, como está acontecendo hoje em vários segmentos da igreja evangélica. Essa semana retrasada a gente ficou acompanhando vergonhosamente uma briga entre um jornalista e um pastor, e eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, quem é que está certo? O profeta, o pastor ou o jornalista? Para mim os dois estão no mesmo nível, os dois estão rastejando, nenhum ali conseguiu ser maior do que o outro, nenhum ali conseguiu ser diferente do outro, estão no mesmo nível, no mesmo saco de gatos, comendo da mesma lama. E é lamentável que o jornalista que é ateu, que é agnóstico, talvez ainda tenha mais credibilidade no que ouvimos, porque quando ouvimos a gente pensa,
ele não entende nada de evangelho. Mas quando a gente vê um camarada que obrigatoriamente tinha que entender do evangelho e nunca devia ter se deixado envolver numa parrela daquelas, a gente fica pensando, realmente, o evangelho hoje está nas mãos de gente que não sabe nada de evangelho. Sabe como tirar dinheiro do povo, sabe como manipular as emoções, sabe como conduzir gado, mas não sabe nada de evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo: para que vocês não se tornem vítimas desses falsos mestres, vocês precisam de discernimento espiritual. Estão entendendo a importância de uma igreja ter discernimento espiritual para saber interpretar a palavra, compreender a palavra, aplicar a palavra, viver a palavra? Uma igreja sem discernimento espiritual não é nada. Não é nada, é uma folha seca que é levada por todo o vento de doutrina. Então peço que, por favor, leiamos a partir do versículo 9 até o versículo 12, onde o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Colossenses, depois de ter orado, agradecendo a Deus, porque havia espírito de corpo na igreja de Colossos, e isso precisava ser preservado, justamente para que isso fosse preservado, a partir do verso 9 ele diz: por essa razão, porque vocês são assim, porque vocês são corpo de Cristo, porque tem essas coisas boas acontecendo entre vocês, por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas boas que Epáfras contou a gente sobre vocês, a mim, a Timóteo, que estamos aqui, a Tíquico, nós não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam da maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Fique com a sua Bíblia aberta. Essa é uma série de mensagens expositiva em que nós estamos expondo os termos bíblicos, explicando o contexto em que Paulo está falando. Vamos dar uma passeada então nesse texto agora e vamos tentar entender exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele começa dizendo que esse discernimento espiritual que ele pede para que a igreja de Colossos tenha, esse discernimento espiritual começa no conhecimento da palavra. Veja no versículo 9, ele está pedindo que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E onde é que nós encontramos a vontade de Deus expressa, registrada para nossas vidas na palavra? Então Paulo está dizendo: conheçam plenamente a palavra. O verbo conhecer aqui é importante, porque entre aquelas falsas doutrinas que havia em Colossos, havia os pregnósticos. Pregnósticos eram pensamentos que deram origem a uma corrente doutrinária do segundo século, que vai ser chamada de gnosticismo. Os pregnósticos eram dualistas platônicos e neoplatônicos, isto é, eles separavam entre bem e mal, no sentido de que bom é só a alma, mal é o corpo. Então eles começavam duvidando que Jesus tivesse se encarnado, porque se o corpo é mau, Jesus não podia ter se encarnado. Então já começava aí as heresias dos gnósticos e dos pregnósticos a respeito de Jesus e do Evangelho, mas eles falavam muito em conhecimento. Era a palavra que eles usavam, gnosis no grego, conhecimento. Por quê? Porque entre os gnósticos se acreditava que existem mistérios
que só os iniciados conheceriam, e que esses iniciados, galgando estágios de ascensão, poderiam chegar cada vez mais ao conhecimento que estava escondido deles. E que eles eram os únicos que tinham acesso a esse conhecimento e queriam levar esse conhecimento às igrejas. Por isso o apóstolo Paulo diz que esse conhecimento deve ser da palavra. Paulo já começa partindo para a briga e dizendo: olha só, se vocês têm que conhecer alguma coisa, não é mistério nenhum. Vocês não precisam percorrer estágios para chegar a um conhecimento misterioso. Primeiro porque, Paulo diz em Efésios, o mistério vai revelado. O mistério foi revelado, Deus se revelou, o Senhor Jesus Cristo veio, disse tudo o que precisava dizer, disse aos seus discípulos: olhem para mim e vocês verão o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu estou falando a vocês a palavra do Pai. Então Jesus revelou tudo, não há mistérios, nós temos acesso à palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: se vocês têm que conhecer alguma coisa, se vocês têm que ter pleno conhecimento, se vocês têm que ter perignoses, conhecimento inteiro, conhecimento completo, conhecimento pleno, tenham da palavra de Deus, tenham da vontade do Senhor. A palavra de Deus está em nossas mãos para que nós a conheçamos, e quando conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus. Segundo, Paulo está deixando claro que o Evangelho é para a mente num objetivo último. O Evangelho não é para as emoções num objetivo último. As emoções, às vezes, são um instrumento para o Evangelho chegar à mente. Porque nós sabemos que as coisas às vezes chegam à nossa cabeça com muito rapidez e se fixam com muito mais rapidez se for através da emoção. Claro que nós sabemos. Você vê um filme bonito, se emociona, e aí as cenas ficam gravadas na sua cabeça e você não se esquece daquilo. Você aprende muito mais rápido cantando. Por que é que os professores de cursinho inventam musiquinhas para cantar as fórmulas químicas, fórmulas matemáticas, e aí o pessoal vai cantando aquilo, porque grava, chega na hora da prova, lembra da musiquinha, pode ser que na hora da prova o aluno diga assim: bom, não lembro de nada, eu sei que a musiquinha é nananana, mas o resto eu não sei. Mas o ideal seria que ele lembrasse da letra da musiquinha, para poder chegar lá e fazer a prova. Bem, pela via emocional, as coisas chegam mais rápido à nossa mente, mas o Evangelho não é para as emoções. O Evangelho é para a mente. O Evangelho é para alimentar a nossa mente. Por isso Paulo está dizendo: pleno conhecimento. Evangelho é para o raciocínio. Evangelho é para a memória. Evangelho é para a reflexão. Muita gente boa anda por aí achando que Evangelho é só para emoção, e quer só emoção, e procura só emoção nas igrejas, e procura só emoção nos cultos, e procura só emoção nas programações. Eu quero me emocionar, eu quero sentir aquele negócio começando aqui e descendo até lá embaixo, eu quero sentir uma grande coisa, eu quero sair babando, eu quero rolar no chão, eles ficam em busca de emoções. O Evangelho não é para a emoção, o Evangelho é para a mente. É para que nós conheçamos a palavra, é para que nós conheçamos a vontade de Deus. Por isso eu sugiro que você leia. Eu fiz aqui um cursinho com os pequenos grupos de jovens da nossa igreja durante meses sobre o livro Crer é Também Pensar, do John Stott. E eu sugiro que você leia, um livrinho fino, gostosinho de ler, direto, muito bom. Crer é também pensar. Veja o que é que John Stott diz sobre isso. A fé, o Evangelho, é para atingir a mente. Nós, e o verbo aqui está na voz passiva, não é nós que conhecemos, não. Ele diz: vão adquirindo conhecimento, vão sendo cheios de conhecimento. É a palavra que nos faz conhecer, é a palavra que abre nossos olhos, é a palavra que abre nossa mente.
É a palavra que nos leva ao conhecimento da vontade de Deus. Nós somos os agentes passivos. A palavra é o agente ativo. Nós vamos conhecendo a palavra e vamos crescendo. Então vejam, discernimento espiritual começa com conhecimento da palavra. Segundo, discernimento espiritual começa quando a mente é atingida pela palavra, quando o poder de raciocínio, quando o poder de reflexão, quando o pensamento, quando a mente é atingida pela palavra de Deus, é aí que começa discernimento espiritual. Em terceiro lugar, entendimento espiritual é quando a maturidade na palavra nos faz interpretar as coisas de maneira espiritual. É preciso que compreendamos muito bem isso. O apóstolo Paulo diz, e a palavra de Deus diz como um todo, que desde a queda, eu vou repetir aqui uma coisa que eu sempre tenho dito: nós só vamos entender a importância da ação da graça na nossa vida quando nós entendermos o estrago que a queda fez com o ser humano. A partir da queda, nós nos tornamos incapazes de compreender as coisas espirituais. Nós só temos o olhar carnal. A partir da queda, nós só temos o olhar carnal para as coisas. E o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? No resgate que Cristo faz, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, e a partir daí, quando nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos desenvolvendo a capacidade de interpretar as coisas espiritualmente. Naquilo que nós não víamos problema, nós começamos a ver. Aquilo que nós não achávamos errado, nós começamos a achar errado. Aquilo que não nos incomodava, agora começa a nos incomodar. Aquilo que a nossa consciência não acusava, agora começa a acusar. A maneira como eu via amor de uma forma, passa a ser totalmente outra quando eu começo a ter discernimento espiritual. A maneira como eu olho para o mundo começa a ser diferente quando eu começo a ter discernimento espiritual. As minhas escolhas e as minhas decisões passam a ser diferentes porque eu começo a entender a vida, o mundo, a mim mesmo, as pessoas a partir de perspectivas espirituais. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: é necessário que vocês tenham sabedoria e entendimento espiritual para interpretar as coisas de maneira espiritual. Vocês querem ver um exemplo com uma pessoa que nem teve tempo de amadurecer na fé, nem teve tempo de crescer espiritualmente, não teve tempo de conhecer a palavra, não teve tempo de estudar a palavra, não teve tempo de servir a Deus, nada. Se converteu e foi para o céu. Se converteu e foi para o céu. Não teve tempo de nada, mas mesmo assim, vejam, só por estar próximo da verdade, só por estar sob a influência da verdade, crucificado ao lado dele, o ladrão da cruz conseguiu mostrar um discernimento espiritual que o outro não conseguiu ter de jeito nenhum. Vocês querem ver uma coisa? Tinha 2 ladrões lá pendurados ao lado de Jesus, conforme diz o Evangelho de Lucas, mas só um teve a compreensão exata do que era Jesus, enquanto o outro ladrão dizia: você não é o Filho de Deus? Então sai daqui, salve-se a si mesmo e salve a nós, não se esqueça de nós. O outro ladrão repreende esse primeiro, dizendo: você não teme a Deus? Estamos sendo, nós, eu e você, nós dois aqui, estamos sendo punidos com justiça, porque nós estamos recebendo o que nós merecemos. Mas este homem
não cometeu nenhum mal. E aí, no maior lance de discernimento espiritual que aquele ladrão podia ter, porque ele não estava só interpretando o que estava acontecendo ali, ele conseguiu interpretar o que ia acontecer depois dali. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estão percebendo o que é que aquele homem estava vendo? Ele interpreta Jesus de uma forma diferente. Ele interpreta aquela situação de uma forma diferente. Ele começa a compreender tudo o que está acontecendo ali, mas seu olhar se volta para frente, para o futuro, entendendo exatamente que Jesus não representava só aquele episódio histórico, mas representava transcendentemente todo o plano de Deus para o cosmos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De alguma forma aquele ladrão entendeu que Jesus ia morrer ali, mas alguma coisa ia acontecer. Estão entendendo? E olha, se uma pessoa que só pelo fato de estar próximo de Jesus conseguiu ter esse discernimento espiritual das coisas, imaginemos o que é que um crente em Jesus, que conheça a palavra, que estude a palavra, que sirva a Deus, que amadureça espiritualmente. Imaginem o que é que um cabra desse não pode fazer. Imaginem de que maneira Deus não pode usar uma pessoa dessa. Imaginem de que maneira a visão dessa pessoa vai se abrir, as coisas que ela vai entender, aquilo que ela vai poder interpretar. O apóstolo Paulo estava falando muito sério quando ele diz que haja entre vocês conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, para que vocês possam ter sabedoria e entendimento espiritual. Mas tem mais. O discernimento espiritual proporcionaria à igreja de Colossos uma série de coisas. Vejam, por exemplo, o que ele diz no verso 10. Isto para que vocês vivam da maneira digna do Senhor. Quem tem discernimento espiritual consegue viver da maneira que agrade a Deus, porque ele diz, viver da maneira digna do Senhor é em tudo poder agradá-lo. Quem tem discernimento espiritual tem essa capacidade de transformar a sua vida num veículo de glorificação ao Senhor, e vive, e anda, e faz escolhas, e decide, e a sua profissão, e o seu trabalho, e a sua família, e o seu convívio, tudo se torna um canal para que o Senhor seja dignificado. Com discernimento espiritual, vocês poderão andar de maneira que o Senhor se agrade, de maneira que o Senhor seja dignificado. O outro lado da moeda também é verdade. Sem discernimento espiritual, a gente não consegue dignificar o Senhor. Sem discernimento espiritual, a gente não consegue agradar a Deus. Porque o que resta para a gente, sem discernimento espiritual, é só compreensão carnal das coisas. E compreensão carnal das coisas não agrada a Deus, não dignifica o Senhor. Pelo discernimento espiritual, Paulo diz, vocês poderão andar de maneira que seja digna do Senhor, agradando ao Senhor em tudo. Querem ver uma outra coisa que o discernimento espiritual faz? Cria maior intimidade com Deus. Porque quando eu consigo fazer as coisas que agradam a Deus, é porque eu conheço Deus. Eu só consigo fazer coisas que agradem a alguém quando eu conheço aquela pessoa. E quando eu sei o que agrada aquela pessoa. Como também sei o que desagrada. Então eu vou ter cuidado com o que eu vou dizer. Eu vou ter cuidado com o que eu vou fazer. Eu vou ter cuidado com como eu vou me comportar diante daquela pessoa. De que maneira eu vou responder. De que maneira eu vou proceder. Por quê? Porque eu conheço. Eu sei o que agrada e eu sei o que desagrada.
Será que nós amamos tanto a Deus mesmo assim? Essa conversa de amarmos a Deus, esse blá blá blá, de amarmos a Deus acima de todas as coisas, essa conversa fiada, de que amamos o Senhor. Tem alguns cânticos aí que a gente diz, eu estou apaixonado pelo Senhor. Essa coisa é verdade. Porque quando eu não me interesso em andar de maneira que agrade o ser amado, é porque eu não amo. Quando eu não cuido das coisas que eu faço para que não firam o ser amado, é porque eu não amo. Quando eu não me importo com o que eu digo, se vai ferir, se vai machucar, se vai pisar alguém, é porque eu não amo. Então, quando eu não me importo em viver da maneira que agrade a Deus, é porque eu não amo. Se eu não quero viver da maneira como agrade a Deus, é porque eu não amo. Não adianta eu ficar me enganando. Não adianta eu ficar me iludindo. Se eu não tenho prazer em agradar ao Senhor com a minha maneira de viver, é porque eu não amo. O meu amor é conversa fiada, é letra de música, mas não é verdade. Para Paulo, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a Deus, nós temos esse discernimento que faz com que nós, nas nossas escolhas e nas nossas vidas, andemos como é digno do Senhor e como agrada. Uma outra coisa que discernimento espiritual faz, que a gente precisa muito hoje, principalmente nessa fase em que nosso país está passando, Paulo diz no versículo 11, veja lá, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua glória, para que tenham o quê? Para que tenham perseverança e paciência. Só com discernimento espiritual a gente consegue ter perseverança e paciência. A palavra perseverança aqui significa resistência. Persevera aquele que resiste, quer dizer, é aquele que consegue ficar em pé, que não cai. Nas tribulações da vida, nas adversidades, nas contrariedades, ele persevera. Ele fica firme, ele não cai. A outra coisa é paciência. A palavra paciência aqui significa não reagir com hostilidade a nada e a ninguém. Quando a gente não tem paciência, a gente logo é hostil. Você já percebeu quando você não está com paciência com alguém, como você é hostil com aquela pessoa? Se você levanta um dia sem paciência com a pessoa que vive com você, quando ela diz bom dia, isso já te irrita. Se você convive com alguém sem paciência com ela, primeiro escorregão que ela dá, você já cai em cima. Mas o apóstolo Paulo diz, perseverança e paciência são extremamente necessários. Olha só, o nosso país entrou numa recessão que só está começando. Nós vamos enfrentar dias extremamente turbulentos. Será um período que exigirá dos cristãos, daqueles que têm a sua vida no Evangelho, que tenham um discernimento espiritual muito afinado, para não se deixarem levar pelo desespero, pela materialização das coisas, pelo secularismo exagerado, pelo pessimismo irrefreável. É preciso que nós tenhamos discernimento, porque numa crise como essa que está se iniciando nesse país, para perseverar, resistir e ter paciência, sem nos tornarmos hostis, amargos, revoltados, como uma grande parte da população já está ficando, extremamente violenta, revoltada, descarregando sua raiva e sua revolta em diversas situações. Aqueles que têm os pés fincados no Evangelho, somente
por terem discernimento espiritual suficiente, conseguirão permanecer perseverantes e pacientes. Sabem por quê? A nossa fé não está fundada no governo. A nossa fé não está fundada na Dilma. A nossa fé não está fundada no PT. A nossa fé não está fundada nos políticos. A nossa fé não está fundada no Ministério da Fazenda. A nossa fé não está fundada no Banco Central. A nossa fé não está fundada na cotação do dólar. A nossa fé está firmada no Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. É aqui que a nossa fé está firmada. E essa fé nos dará discernimento espiritual para que permaneçamos perseverantes e firmes na presença do Senhor. Quer ver uma outra coisa que discernimento espiritual faz? Discernimento espiritual faz a gente valorizar a luz. Paulo diz no versículo 12: deem graças a Deus, vivam dando graças a Deus, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, bendigam ao Senhor, porque Ele nos tornou dignos. Não fomos nós que conseguimos, não. Ele nos tornou dignos pelo que Cristo fez. Ele nos tornou dignos de participar dessa herança que nós recebemos do Senhor no reino da luz. Nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. E é preciso ter discernimento espiritual para valorizar isso. Muitos não valorizam isso. Muitos, inclusive, têm preferências pelas coisas das trevas do que da luz, porque não valorizam o fato de que, como veremos no domingo próximo, nós somos transportados, arrancados, arrebatados das trevas para a luz pelo Senhor Jesus Cristo. São como o irmão mais velho do filho pródigo. Não valoriza o fato de estar em casa, não valoriza o pai que tem, não valoriza a herança que tem. O outro que saiu, que quebrou a cara, que se emporcalhou todo, o outro sim, começou a valorizar, veio valorizando. A casa do meu pai vale mais que tudo, a comunhão com meu pai vale mais que tudo, a herança que eu tenho aqui vale mais que tudo. Eu quero ser um dos empregados do meu pai, mas quero ficar aqui. Que ele nem me considere como filho, mas quero ficar aqui. O outro não. O outro não valorizava nada. Para o outro tudo era obrigação. Para o outro tudo era cruz pesada. Para o outro tudo era sacrifício. Para o outro tudo era murmúrio. Para o outro tudo era reclamação. Não valorizava o fato de estar na luz. O apóstolo Paulo diz: quando nós temos discernimento espiritual, nós valorizamos o fato de estarmos na luz e rendemos graças a Deus. E cada culto, cada verso que cantamos, cada porção da palavra de Deus, cada oração que fazemos, cada serviço que prestamos a Deus, cada detalhe dessas coisas se torna uma expressão de valorização pelo fato de que nós não estamos mais nas trevas, nós agora estamos na luz do Senhor Jesus. É isso que discernimento espiritual faz, que de maneira magistral, magnífica, inspiradíssima, como só Paulo no Novo Testamento consegue fazer. Foi isso que Paulo conseguiu resumir nessas poucas linhas. Como é que o discernimento espiritual não é essencial para uma igreja? Como é que uma igreja não precisa de discernimento espiritual se tudo isso acompanha? O fato de nós começarmos a ver e a entender de acordo com a palavra de Deus. Deixe-me fazer aqui apenas 3 aplicações práticas para as nossas vidas de tudo isso que Paulo falou. Primeiro, a maior necessidade das igrejas hoje não é ter mais membros, não é comprar mais terrenos, não é ampliar templos,
A maior necessidade da igreja hoje é ter crentes maduros e com discernimento espiritual. Crentes que tenham a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E sabem o que ele quis dizer quando ele disse isso? Ele diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, bobagem, estupidez, coisa de maluco, coisa de preconceituoso, coisa de fanático. Não aceitam as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito não consegue entender as coisas que vêm do Espírito. Por quê? Porque não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque elas só são entendidas pelo discernimento que se tem pelo Espírito. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, porque temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. Então o que mais precisamos hoje é de igrejas com discernimento espiritual, igrejas que vejam do prisma espiritual. Os evangélicos caíram numa armadilha, está todo mundo analisando as coisas só do ponto de vista material. Senta numa mesa com certos pastores para comer, você só vai ouvir falar de coisas que tem que comprar, coisas que tem que pagar, coisas que tem que recolher, dinheiro que tem que acumular, prosperidade financeira, prosperidade material, é só isso que falam, é só disso que tratam. A igreja evangélica caiu numa esparrela que dificilmente vai conseguir se levantar dela. Perdeu a capacidade de discernir espiritualmente as coisas, que nós, pelo menos nós, não deixemos que isso aconteça conosco. Segundo, somos chamados a andar de modo digno do Senhor, ou que corresponda aos seus ensinos aplicados na vida. Sabe por quê? Porque as pessoas só vão dar valor para o Evangelho se você andar de maneira digna ao Senhor. Deixa eu tentar explicar isso. Vamos imaginar. Você confiaria um caso seu a um juiz que você sabe que aceita suborno para julgar? Sim ou não? Confiaria? Sim ou não? Não. Muito bem. Você pediria ajuda a um policial que você sabe que negocia com traficantes e que se vende a traficantes? Você pediria ajuda para um policial assim? Muito bem. Você daria entrevista a um jornalista que você sabe que mente e que desfigura os fatos? Faria isso? Muito bem. Você seguiria um livro de dietas de um camarada que escreve livro de dieta, tem 180 quilos, você leria um livro desse? Não? Muito bem. Você sentaria na cadeira de um dentista que tem os dentes estragados? Não. Você entraria num restaurante de um cozinheiro que você sabe que não lava a mão quando sai do banheiro? Muito bem. Faria isso? Que bom, que ótimo. Por que é que alguém tem que aceitar o Evangelho com a vida que nós temos? Por que é que alguém vai acreditar no Evangelho com a vida que nós temos? Me diga. Se a gente não confia num juiz corrupto, se a gente não confia num policial corrupto, se não entra num restaurante de um cozinheiro porco, se não segue o livro de dietas de um obeso, se não dá entrevista para um jornalista mentiroso, por que é que você acha que alguém vai acreditar no tipo de evangelho que você tem vivido? No tipo de vida que nós temos tido? É a mesma coisa, o apóstolo Paulo diz: andem como é digno do Evangelho, para que as pessoas possam crer no Evangelho. Simples assim. E terceiro, apenas para encerrarmos, nós fomos feitos, irmãos, dignos da herança do Senhor. Nós não éramos. A queda acabou com a gente. Nem as nossas boas ações tinham boas intenções. Nem as coisas boas que fazíamos valiam a pena. Porque tudo vinha da carne.
A lei só foi feita para mostrar quem somos, mas a graça veio para acabar com o desejo. A lei não podia nos impedir de pecar, só mostrava que somos pecadores, mas a graça, quando transforma a vida, ela muda o desejo, ela muda a mente. Nós saímos das trevas e fomos trazidos para a luz. Isso é uma herança que recebemos. Nós não merecíamos, mas o Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz, fez isso. Devemos andar como é digno disso. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios: se vocês são filhos da luz, andem na luz. Se vocês são filhos da luz, andem na luz. Por isso que a oração que Paulo fez por Colossos, pedindo discernimento espiritual e maturidade espiritual para aquela igreja, nos alcance. E também busquemos com fervor e ardor a mesma maturidade espiritual, o mesmo discernimento espiritual, porque é disso que depende a saúde da igreja. E quando eu digo a saúde da igreja, é disso que depende a saúde de cada um que é a igreja do Senhor Jesus.